Ok, pessoal, imagina que você é um pai, tá? Ou uma mãe, e você tem 2 filhos, tá? Imagina você tem 2 filhos, e você está conversando com o seu filho maior, e seu filho maior fala assim, puxa, pai, eu te amo tanto. Assim, é uma conversa que você está até gostando da conversa. Eu te amo tanto, pai. Eu te respeito. Eu escuto tudo que você fala. e você está escutando. E ele fala assim, eu respeito, eu honro o Senhor tanto. Eu honro e tudo que o Senhor fala me impacta tanto. Eu cresço tanto quando o Senhor fala assim, eu sou tão impactado. Cada palavra que você fala me edifica. Mas pai, só tem uma coisa. Eu não suporto o meu irmão. O senhor pode expulsar ele de casa, por favor? Que eu não aguento mais ele. Eu queria ter todo o tempo com o senhor, mas eu não quero compartilhar com esse idiota que está aqui, que ele é um imbecil. Ele é um imbecil. E eu sei que o senhor também sabe disso. Eu sei que o senhor também sabe. E senhor, nós dois estaríamos tão mais felizes se fosse só pai e filho, e não o irmão. E você é o pai, e o que você pensaria? O que você pensaria? Você pensaria, é mesmo, eu vou jogar fora meu outro filho. Você pensaria isso? Você pensaria o quê? Você pensaria, eu amo meu filho, mas ele é imaturo. Eu amo ele, eu amo o outro também. E não, meu filho, vocês dois vão ficar aqui, certo? Mas sabe, essa é uma ilustração do coração de muitas vezes que acontece dentro da igreja. Eu não sei se você já ouviu pessoas que falam o seguinte, não, eu amo Jesus, mas não suporto os crentes. Já ouvi pessoas falar assim, eu amo Jesus, o problema são os crentes. Já viu pessoas falar assim, é a mesma coisa, eu amo Jesus, mas eu não suporto. E sabe, quer saber de uma coisa? Eu já falei a mesma coisa sendo pastor. E a realidade, nós pensamos isso, ou pessoas pensam isso, porque nós somos imaturos. Nós somos imaturos, por isso que a gente pensa isso. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a importância da igreja. E às vezes a gente pensa, pessoas pensam, mas por que frequentar a igreja? Por que frequentar a igreja? E eu só quero dar aqui um resumozinho rápido assim. Por que é importante frequentar a igreja? Por que é importante para você que está no online? Você está no online e fala assim, mas pastor, eu estou no online. Tudo bem, você está no online, mas hoje, se você me permite, você que está no online, eu quero dizer que eu quero questionar por que frequentar a igreja. A gente tem um online maravilhoso, você consegue assistir o Philip Murdoch pregar no online, você consegue assistir os melhores pregadores do mundo, você consegue assistir os melhores líderes de louvor. Igor liderando o louvor, foi bom, não foi? Foi fantástico. Você consegue pegar incrível, tudo online. Por que frequentar Ilan? Por que frequentar a igreja? De repente, a gente está olhando tudo errado. De repente, a gente está pensando errado. De repente, a gente precisa parar de frequentar a igreja. De repente, você precisa parar de frequentar a igreja. Para de frequentar a igreja. Para de frequentar a igreja. Começa a ser igreja. Para de pensar, eu vou frequentar a igreja. E começa a pensar, eu preciso ser igreja. Começa a pensar, igreja não é um lugar para eu frequentar. Igreja é um corpo para eu ser. Né? Então hoje eu quero meio que
quebrar um paradigma de um lugar para frequentar. E hoje eu quero falar com vocês sobre um corpo que nós precisamos ser. E é muito mais do que um lugar para frequentar uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, mas é um corpo para nós sermos. Nós, igreja não é um lugar para você ir, um grupo para... igreja é um corpo para nós sermos. Nós precisamos não frequentar, mas nós precisamos ser. Está na hora de parar de frequentar igreja e começar a ser igreja. Então hoje eu quero falar com vocês 4 pontos simples. Por que você precisa de igreja? Por que você precisa de igreja? Primeira coisa, você precisa de igreja porque você carrega um presente. Você carrega um presente para outras pessoas. Sabia disso? Você carrega dentro de você um presente para outras pessoas. E quando você não compartilha o presente que está dentro de você, você é egoísta. Quantos de vocês são egoístas? Não precisa levantar a sua mão. Mas a realidade, você carrega um presente dentro de você. E quando você não compartilha esse presente com outras pessoas, você é egoísta. Olha esse versículo aqui, 1 Coríntios 12, versículo 4 a 7, diz o seguinte: há diferentes tipos de dons ou presentes. Vamos mudar esse versículo aí e botar presente, porque no grego, tem uma das coisas que eu fico tão chateado é que o pessoal que traduziu a Bíblia, eles traduziram quase tudo para o português, mas algumas palavras eles decidiram não traduzir para o português e eles decidiram deixar no grego. Diácono, por exemplo, em vez de botar servo, eles decidiram deixar no grego, diácono. E aí ficou um negócio um pouco chique, né? Então, dons, presentes, tá? Há diferentes tipos de presentes, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua todos em todos. A cada um, porém, quem aqui é um? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Olha só, a cada um de vocês, Deus deu um presente. Quem aqui recebeu um presente? Todo mundo recebeu um presente, pelo menos um. A cada um, Deus deu um presente. Mas Deus deu o presente visando o bem comum, tá? Então meio esquisito, porque Deus deu um presente para você, mas o presente não é para você. Quando você chegou aqui na Ilan, desculpa, no online não, mas quando você chegou numa Ilan, você encontrou uma bala no seu assento, né? Você encontrou uma bala no seu assento. Isso é um presente. Você pode pegar esse presente e comer, ou você pode levar para casa, você pode fazer o que você quiser com ele, ou você pode dar para outra pessoa. Você pode dar para outra pessoa. Antigamente, antes da pandemia, nós dávamos bis ou dávamos bala aqui. Se você está na nossa igreja há mais do que 2 anos, antigamente tinha um momento no culto, antes da pandemia, que as pessoas vinham aqui para frente e as pessoas pegavam bala ou bis. E aí as pessoas iam de volta e davam para outras pessoas essas balas e bis. Isso aí antigamente, antes da época da pandêmica. E por que a gente fazia isso? A gente ensinava que Deus dá algo para você dar para outra pessoa. Esse era o propósito desse exercício. Também a gente gosta de doce. Mas além disso, era para dar alguma coisa para você dar para outra pessoa. E é exatamente assim que são os dons espirituais. Deus dá para você, mas quando Deus dá o dom de profecia para você, não é para você falar assim: olha como eu sou um profeta, né? Olha como eu sou um pastor. Hoje em dia, todo mundo quer ser pastor, né? A gente às vezes vê pessoas assim com um broche, né? Diz assim, pastor, já viu? Já viu assim, eu sou pastor, né? Assim, olha, eu atingi o marco de ser
pastor. Sabe como você pode saber se alguém é pastor? Ele não precisa de um broche, sabia disso? É fácil saber se alguém é pastor. Olha para trás e vê se tem ovelhas seguindo ele. Só isso, tá? Você não precisa de um broche para saber se você é pastor. Pastor tem ovelhas que estão seguindo ele, só isso, tá? Se ele tem um broche, mas não tem ovelhas, ele não é pastor. E se ele não tem um broche e tem ovelhas, ele é pastor, só isso. Mas pessoas gostam do título. O objetivo do dom não é para você se engrandecer, é para você ajudar outros. O objetivo do presente não é para você ter, para você se engrandecer. O objetivo do bis, a da bala, não é para você ficar, olha só, encher. Tem gente que vem na igreja e pega assim, fica assim, e sai da igreja assim, cheio de bis e bala assim. Aí você para aí, oi, tudo bem? Aí caem os bis assim e fica meio envergonhado. Tem gente que é assim espiritualmente, fica gordo. Aqui na Ilan a gente gosta de fazer um monte de curso. Hoje a gente teve a formatura da escola de profetas. Não sei, uns 20 pessoas formaram da escola de profetas. Hoje também teve o início do GAP. 54 pessoas estavam iniciando fazendo o GAP. Por que nós investimos? Não para alguém falar assim, eu fiz o GAP, eu fiz a escola de profetas, mas para dar ferramentas para pessoas ajudarem outras pessoas. Dar ferramentas para você servir outras pessoas. Então, a coisa mais triste do mundo é alguém que tem 5 seminários e não está ajudando ninguém. E sabia que tem um jeito que é assim? Conhecimento infla de orgulho. Tem pessoas que estão cheias de entendimento, mas não estão ajudando ninguém. Eu prefiro alguém que não tem entendimento nenhum, mas está ajudando, cheio de pessoas. Olha, na Ilan, vamos com o pouco que nós temos, vamos ajudar a gente. Vamos fazer isso. Com o pouco que a gente tem, vamos usar o que a gente tem para ajudar pessoas. Vamos fazer isso. Vamos ajudar gente. Então a primeira coisa, você carrega um presente para ajudar pessoas. Você carrega um presente. Sabe, pessoas falam assim, quando você pergunta para pessoas assim, às vezes eu pergunto, puxa, eu não te vi na igreja, eu não te vi, você está bem, tudo bem? A pessoa, não, eu não fui na igreja, mas fica tranquilo, pastor, fica tranquilo, porque fui eu que perdi. Sabia que é uma mentira incrível? Quando você fala assim, eu não fui na igreja, mas fui eu que perdi. Não. Quando você não vai na igreja, sou eu que perco. Quando você não vai na igreja, sou eu que perco, porque a única razão que você diria que é você que perde quando você não vai na igreja, é se você pensa que a única razão de você ir na igreja é para você ganhar alguma coisa. Como se você fosse, eu vou na igreja para ganhar um bis. Eu vou na igreja para ganhar uma bala. Querido, se você vai na igreja só pensando em você ganhar, você é o maior egoísta do mundo. Você vai na igreja não para receber somente, você vai na igreja para dar um sorriso, para dar uma palavra, para dar um encorajamento, para amar, para encorajar. Daqui a alguns dias nós vamos ter a Ilan Conference. Pastor, eu não preciso ir não. Querido, você precisa ir. Você precisa ir. Sabe por que você precisa ir? Você precisa ir não para você receber uma palavra incrível do Renato, ou do Philip, ou do Rusty, ou do Luciano Subirá. Você precisa ir para você trazer o que Deus colocou na sua vida, a unidade, o amor, o sorriso, o abraço. Você ser Ilan. Você ser igreja, você precisa ir por causa disso. Não seja egoísta. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, está pesando pesado. Nem comecei, só o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, primeiro ponto, você carrega um presente e quando você não compartilha o seu dom, você é egoísta. Segundo ponto, os outros carregam um presente para você.
Outras pessoas carregam presente para você. Sabe, quando eu iniciei a igreja, sabe, em muitas outras igrejas, outras denominações, o pastor abre a sede e ele vai enviando pessoas. Aqui na Ilã, a gente faz o oposto. A gente abre uma igreja, aí eu vou abrindo, porque eu gosto de novas igrejas pequenas. Então, eu fui lá, uma igreja pequena, lá em Niterói, lá entrou uma família de 20 pessoas, estavam desviadas da igreja há 20 anos, e quando chegaram e era justamente no dia da Santa Ceia. E eles falaram assim, não, que coisa, eu não queria vir na Santa Ceia. Aí falaram assim, a Santa Ceia veio, aí eles pegaram a Santa Ceia, eles lembraram daquele versículo, examine-se após a si mesmo. Aí eles falaram assim, eu vou morrer, eu estou com problema na minha vida. Eles pegaram assim, um copinho, o que eu faço, o que eu bebo, não bebo, porque eles lembraram desse versículo aqui, olha, vou ler aqui o versículo aqui, 1 Coríntios 11, versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, a palavra ali é reconhecer, sem discernir ou reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Olha só, pessoas que estão dentro da igreja e não reconhecem os outros dentro da igreja, não reconhecem o corpo de Cristo, eles estão fracos e alguns já dormiram. Mas pessoas pegam aquilo e pensam assim, puxa, se eu beber isso e eu tiver com pecado, e eu tiver com um problema na minha vida, eu vou morrer. E aí pessoas pensam assim, eu não vou beber disso. E pessoas pensam, e aí eu expliquei para eles, queridos, esse versículo nunca foi feito para separar você, foi feito para unir você. Esse versículo foi feito para você examinar a sua vida, e aí você pedir perdão e acertar a sua vida. Nunca foi feito para você falar assim, puxa, eu estou errado, então vou ficar com o meu pecado, e aí fica tudo bem. E se eu ficar com o meu pecado e não tomar ceia, Deus está tudo bem com isso. Não, Deus não está tudo bem se você ficar com o seu... Deus quer que você se arrependa. E aí eu ensinei isso para eles, eles tomaram a Santa Ceia e estão na igreja agora há 8 anos, servindo, amando a Deus. Foi uma libertação na vida deles. Mas olha esse versículo aqui. Por que é que, se nós não discernirmos o corpo de Cristo, por que pessoas ficam fracas e doentes e algumas dormem ou morrem? Por quê? Porque os dons para a cura, os dons para a libertação, os dons para tudo que você precisa, os dons espirituais para a sua libertação, estão dentro do corpo. Pastor, eu acho que você está lendo isso errado. Eu acho que você está... Tá bom. Então, deixa eu explicar direitinho para você. Tá bom? Deixa eu ler só 4 versículos depois. 4 versículos depois, vai entrar no outro capítulo. Lembre-se que quando Paulo escreveu, ele não dividiu em capítulos nem em versículos, isso foi feito depois. Só 4 versículos depois, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Só 4 versículos depois, tá bom? E aí, seguindo a mesma passagem, versículo 8... Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Sabe por que pessoas não têm sabedoria? Porque eles não reconhecem que tem sabedoria no corpo de Cristo. E eles não buscam sabedoria dentro do corpo de Cristo. E ficam só isolados. A palavra de conhecimento. Sabe por que pessoas não têm conhecimento? Porque eles não reconhecem que tem conhecimento dentro do corpo de Cristo. E eles ficam só isolados. Ou então, eles ficam assim, só isolados. Eu não vou perguntar, eu não vou participar, eu não vou reconhecer que ele tem conhecimento. Eu não vou reconhecer, vou ficar só isolado.
Pelo mesmo Espírito há outra fé. Sabe por que pessoas falam assim, eu não tenho fé, eu não tenho fé? Porque eles não buscam fé que outras pessoas têm. Sabe que fé é contagiante? Sabe que fé é contagiante? Sabe, meu dom é fé. Você precisa de fé, vem, fica perto de mim. Você vai contagiar a fé perto de você, sabia disso? Sabia disso? Você precisa de fé, vem, fica perto de mim. Sabe onde vai ser o nosso próximo ILA Conference? Na Cidade das Artes. Tá? Tá bom? Vai. E sabe quem vai resolver isso para mim? Começa agora. Fé, vem, fica perto de mim, contagia. Mas pessoas falam, eu não sei se eu posso, não sei se eu consigo, não sei se eu consigo. Você precisa de pessoas que têm fé. E onde é que você vai encontrar? Sozinho não. Você vai encontrar perto de outras pessoas que têm fé. Você vai encontrar perto de outras pessoas. E por que pessoas ficam fracas, sem fé? Porque eles não reconhecem que tem outras pessoas do corpo de Cristo que têm isso, ficam fracas. Que mais? Olha só, pelo mesmo Espírito, outros dons de cura. Sabe por que pessoas ficam sem ser curadas? Porque falam assim, não, eu não vou falar com ninguém. Sabe quando a Renê ficou doente? Sabe o que eu fiz? Eu reconheço que meu dom principal não é de cura. Eu posso orar por qualquer um, mas meu dom principal não é de cura. Sabe o que eu fiz? Eu falei com todo mundo. Renê precisa de uma cura. Eu falei com o mundo todo, literalmente eu falei com o mundo todo. E sabe que pessoas falaram assim, pare com isso, não fale com todo mundo. Muita gente falou assim, você está expondo ela, não fala. Eu falei, eu vou falar com todo mundo, porque eu preciso que o corpo de Cristo todo se una em oração por esse milagre. Eu preciso, e foi isso que aconteceu. Desde Nepal, Rio de Janeiro, Nova York, Dallas, Baton Rouge, Itália, no jornal da Itália, falou sobre o caso da Renê. É uma loucura, o mundo todo falou. Por quê? Porque eu entendo esse negócio de igreja, e eu entendo que eu não sou isolado. Uma coisa, tem muita coisa, eu entendo que eu não vou viver isolado. Eu não vou viver, e não vou mesmo, eu não vou viver isolado. Você quer vencer, você tem que viver junto. Você quer ser fraco e talvez dormir, morrer, você se isola. O que mais? Dons de cura, há outro poder para operar milagres. Você está precisando de milagre? Reconheça o corpo de Cristo. Profecia, você está precisando, reconheça o corpo de Cristo. Outro discernimento de espírito, reconheça o corpo de Cristo. Variedade de línguas, reconheça interpretação de línguas. Reconheça o corpo de Cristo, queridos. Olha, Deus colocou dentro do corpo de Cristo. Deus colocou dentro do corpo de Cristo esse negócio de isolamento. Isolamento você não pode. E você que está no online, deixa eu ser totalmente honesto aqui. Lá no online, não tem nada de errado de assistir online. Mas veja bem, aqui na ILAN, a gente coloca tudo disponível para você, inclusive ondas, os cursos, GTs, tem relacionamento online. Mergulhe no... Porque igreja é relacionamento, se for online ou não, é relacionamento, é inteligência relacional. Você tem que estar mergulhado no relacionamento, tem que estar. Se você está vivendo isolado, você vai ficar fraco e vai dormir, ou está falando sobre morte na realidade. Você vai, quantos de vocês gostam daqueles programas Discovery Channel? Hoje em dia, YouTube, sobre aqueles leões que vão matar a zebra. Eles não pegam a zebra no meio do rebanho. Eles pegam a zebra desgarrada. Não seja a zebra desgarrada. Não fica na lateral. Não fica na lateral. Seja a zebra, fica no meio
da visão do que Deus está fazendo, no meio do que Deus está fazendo, no meio do que Deus está fazendo. Terceira coisa, a igreja me protege do erro. Olha, sabia, amigo avisa. Sabia disso? Quando você come alguma coisa e você tem um pedacinho de brócolis saindo do dente, hoje em dia não é tão problemático, porque a gente está com máscara, mas amigo avisa, ou você está com um negocinho aí, né? Ou então, pior ainda, né? Para homem, zíper, né? Amigo avisa. Eu estou sempre avisando os pastores, né? Sempre avisando. Amigo avisa. Por quê? Porque muitas coisas da nossa vida a gente não percebe. E outras pessoas percebem. Outras pessoas percebem na nossa vida. Olha esse versículo. Jesus contou uma piada. E Jesus era muito engraçado. E eu acho que pessoas religiosas mataram todo o humor de Jesus. Mas vamos lá. Mateus 7, versículo 3. Isso aqui foi só uma parte da piada de Jesus. Mas por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Tem muita gente que fica apontando as coisas na vida dos outros, mas não percebe a sua própria vida. Olha, a igreja existe para falar assim, você, é você. Nós precisamos perceber, a igreja existe para fazer com que a gente tenha uma autorreflexão. A igreja existe para que a gente perceba que a gente tem erro na nossa própria vida. A gente tem que ver o brócolis no nosso próprio dente. A gente tem que ver isso na nossa própria vida. Deixa eu falar um negócio aqui sobre o estilo de igreja que nós somos, tá? Tem tudo quanto é estilo de igreja, né? Tem igreja que tem igreja onde ninguém pode fazer nada sem falar com o pastor. Eu odeio isso. Odeio isso. Não pode comprar um carro sem falar com o pastor, não pode fazer isso sem falar com o pastor, não pode fazer aquilo sem falar. Odeio isso. Odeio isso. Isso aí para mim, isso aí é manipulação espiritual. Eu odeio isso, tá? Escuta aqui, vocês são livres, tá bom? Na Ilã, e às vezes acontece, a nossa igreja é grande, às vezes isso aí aparece de vez em quando, em GT, alguma coisa, a gente, aqui não é assim. Mas, por outro lado, se você for inteligente, você vai buscar conselhos voluntariamente. Você, não é que você precisa, não é que você precisa, é porque você quer. Não é porque você é forçado ou tem alguém mandando, é porque você fala assim, pastor, o que você acha disso? É porque você quer, não é porque você é forçado, é porque você vai, e só porque o pastor falou, você não precisa fazer. Ele não é teu chefe, mas você vai levar em consideração um conselho que vai te ajudar, vai ser algo bom para você, vai ser algo bom, Deus colocou ali para te ajudar, Estou cansado de ouvir pessoas saindo da igreja, uma decisão importante na vida, você falar com ninguém, poxa, uma decisão tão importante assim, não vai nem falar, uma decisão importante não vai nem levar em consideração. Puxa, o negócio
importante assim, decisões importantes, voluntariamente, não porque você precisa, mas porque você quer abrir sua vida, e não porque é o equilíbrio, entende? E terminando, última coisa aqui, a igreja, escute, a igreja, não só a igreja protege você de erro, mas a igreja multiplica seus esforços. A igreja tem um negócio de multiplicação, e é o tema do mês que vem, é incrível. A igreja multiplica seus esforços. A igreja pega algo que você considera insignificante e faz daquilo. E isso é a história da Ilã. A história da Ilã, Deus pegou um negócio insignificante e fez quando a gente menos esperava algo incrível. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus fez isso? Como é que Deus fez isso? E Deus pegou as pessoas menos prováveis e fez uma multiplicação incrível. E eu amo isso. 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 Olha esse versículo aqui em João 6, versículo 9. Olha só. André vem e ele acha um rapaz, tem uma crise danada. Milhares de pessoas sem comida. Tipo Afeganistão. Aí André vem e fala assim: puxa, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas eu gosto dessa frase aqui: mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Agora pense sobre esse garoto. Ele tinha escondido lá 5 pães e 2 peixes. E ele está pensando assim: puxa, esse aqui pode me alimentar bem. Para mim é um almoço bacana. Isso aqui é um lanche bom para mim. Mas se eu compartilhar, não vai sobrar nada. Porque aqui tem 5.000 pessoas. Se eu compartilhar, não sobra nada para mim. E honestamente, não vai sobrar nada para ninguém. Se eu pegar isso aqui e rachar isso em 5.000 partes, vai ser insignificante para todo mundo. Ninguém vai comer nada. Nem eu, nem ninguém. Melhor coisa do mundo é eu ficar quietinho. Melhor coisa do mundo é eu ficar quietinho, arrumar um lugar escondido e eu lanchar bem, né? Sozinho. Só isso. Mas Deus, a igreja, a métrica, a economia de Deus é totalmente diferente. É totalmente diferente. Deus pega o pouco, o insignificante, aquilo que você pensa: puxa, eu vou dar o que eu tenho, eu vou dar o meu talento, eu vou dar a minha voz, eu vou dar isso, vou dar o meu tempo, vou dar o meu esforço, vou dar o meu dinheiro, vou dar. É tão pouco. O que é isso? O que é isso para tanta gente? O que é isso? Eu não profetizo, eu não faço isso, eu não prego, eu não canto, eu não faço isso, eu não. O que é meu dom diante de tanta gente? Eu ir para a conferência é só mais um. Eu ir para o culto é só mais um. Que diferença vai fazer se eu for para o culto? Que diferença vai fazer se eu for para a conferência? Que diferença eu vou fazer se eu dizimar? Que diferença vai fazer se eu for para a aula, para a escola de profetas? Que diferença vai fazer se eu for para o Ondas? Que diferença vai fazer
se eu ir para o GT, que diferença vai fazer? Que diferença vai fazer? Esse é o pensamento racional, mas esse não é o pensamento da economia de Deus. Você está entendendo? Porque o pensamento da economia de Deus é que Jesus pegou o pouco daquele garoto e ele distribuiu entre os líderes, e até os líderes ficaram surpresos. Até os líderes ficaram assim, eu não acredito nisso aqui. E posso dizer honestamente, os líderes da ILAM, e eu, Wilker, Renato, Monique, Ricardo, todo mundo, Daniel, tem uns líderes aqui, a gente fica surpreso todo culto. A gente fica surpreso todo, eu não acredito. Eu não acredito o que Deus fez. Eu não acredito o que Deus fez. Hoje, eu cheguei para o Wilker ali e falei assim, quem é aquela pessoa ali? Aquela pessoa nova. O Wilker falou assim, não é nova não. Eu fico surpreso. O que Deus... O que é isso? O que é isso? Surpreso. Deus multiplicando vocês, fazendo grandes coisas. Isso é lindo. Ganhando os seus vizinhos. Hoje, antes do culto, eu fui lá falei com alguém que fez um Ondas lá. Ele falou assim, como Deus impactou a vida dele. Essa semana eu recebi um áudio de alguém, a vida dele transformada. Isso é lindo. Por quê? Porque um de vocês fez uma coisa pequena e Deus multiplicou. Uma vida transformada. Você está entendendo? É uma coisa insignificante para você, mas Deus multiplica em uma vida transformada. Querido, você tem um dom. Não seja egoísta. Isso é igreja. No meu entendimento limitado, é o meu melhor jeito de eu falar o que é igreja. Eu quero orar por vocês. E te falar uma coisa, essa é minha paixão. E essa é uma das minhas mensagens favoritas para pregar. Eu estou apaixonado por Deus, eu estou apaixonado por vocês.